A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Marcos. Nesse momento eu convido os amados irmãos para estar compartilhando comigo da palavra do Senhor. Mas antes, amado, eu quero pedir a você que estiver aí, que ouvir este vídeo, compartilha com um amigo seu, compartilha com seus filhos, com a sua esposa. Curte esse vídeo aí, envia para alguém. Ajude-nos a levar o Evangelho a todo aquele que necessita e precisa. Vamos falar de uma promessa de Deus e da proteção de Deus como promessa. Quero trazer para você uma palavra fidedigna, verdadeira e autêntica no Evangelho do seu Deus dos exércitos. Amém? A palavra ela está no livro de Êxodo, capítulo de número 23, a partir do versículo 23, que diz assim: porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhe darás culto, nem fará conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e os despedaçará de todas as suas colunas. Versículo 25. E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, e completarei o número dos seus dias. Amém? Só até aqui. Amados, aqui Deus faz algumas promessas. Primeira promessa que eu vou destacar nesse texto, o Senhor diz: eu vou enviar o meu anjo adiante de ti. Você tem uma aliança com Deus? Deus está prometendo: eu enviarei o meu anjo diante de você. Outra coisa, e Deus pede algo para nós. Pede para nós não adorar a Deus estranho, nem prestar culto a Deus estranho. E pede para que nós não façamos como as obras das mãos de um povo que é estranho aos olhos de Deus, ou seja, que não é servo de Deus. No versículo de número 25, aí o Senhor fala algo interessante: servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, tirará do vosso meio as enfermidades. Vamos pegar esse versículo aqui, nessa parte que fala: servireis ao Senhor vosso Deus. O que Deus está falando? Meu filho, minha filha, a mim você vai prestar culto de adoração. Eu serei o louvor dos seus lábios e a mim você vai servir. Faz de mim o seu Senhor, faz de mim o seu Deus. Estabelece comigo, Senhor, Deus dos exércitos, a sua aliança, e eu serei contigo. E eu enviarei adiante de ti o meu anjo, o qual vai te proteger no caminho e vai te livrar de todo o inimigo. Deus quer que os seus lábios o louve. Deus quer que os seus lábios o adorem. Deus quer que os seus lábios o exalte na magnitude do seu poder, da sua glória, da sua honra, da sua força. Quer que você o sirva com toda a sua alma, com todo o seu coração. Se você, amado irmão, amada irmã, voltar o seu coração para Deus, com o objetivo de ter Ele como seu único Senhor, como seu único Salvador, como a sua única esperança, então Deus vai fazer com você
o que está escrito nesse texto e cumprir as promessas que estão escritas nesse texto. E é como eu disse no princípio, a primeira promessa que Deus faz, ela é muito interessante. Ele fala, olha, eu vou enviar meu anjo adiante de ti. Que eu imagino o seguinte, amados, vamos pensar. A palavra de Deus fala que o anjo do Senhor, está lá nos Salmos, que o anjo do Senhor acampa ao derredor dos seus escolhidos, ou seja, em volta, e o guarda e o livra de todo mal. Certo? Fica ali do lado do servo do Senhor, daquele que adora ao Senhor, daquele que serve ao Senhor, daquele que entrega os seus caminhos ao Senhor, seus projetos, seus planos, seus sonhos, as suas ansiedades nas mãos de Deus. Então o anjo fica ali para proteger, para livrar do mal. Agora, vamos para o outro texto. A palavra diz que o inimigo anda ao derredor dos escolhidos de Deus, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Na verdade, amados, veja como o bem e o mal andam junto. Se tiver brecha, o inimigo entra e faz a festa, e faz o que quer. Mas se nós vigiarmos e dermos ouvido à voz do Senhor nosso Deus e procurarmos adorar Ele e servir Ele em espírito e em verdade, como Jesus Cristo disse para a mulher samaritana, mulher, é chegada a hora que Deus tem procurado os seus adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não é neste monte, não é em Jerusalém, não é em lugar determinado. Na verdade, o lugar determinado por Deus para que nós venhamos ter a adoração é aqui, é na mente, onde estão as nossas convicções. A palavra de Deus diz, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a sua mente pelo Evangelho de Jesus Cristo. Renovai os seus pensamentos, renovai a sua esperança, renovai a sua força, renovai o seu entendimento em Jesus o Salvador. E quando eu falo isso para os amados, eu estou falando, se coloque na presença de Deus com júbilo, com alegria, derrame as suas necessidades diante de Deus, dobre o seu joelho diante de Deus, adore o Senhor Deus verdadeiramente. Então Deus mandará que o anjo do Senhor venha abrir os caminhos diante de ti. Lá em Isaías, capítulo 45, vamos ler. Olha como a palavra de Deus, amados, ela é extremamente interessante, ela é extremamente cheia de chaves e promessa para o povo de Deus. Isaías 45, amados, é tremendo como um texto encaixa no outro, com perfeição. Vamos lá. Aqui no versículo 2 diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo seu nome. Agora eu te pergunto, a quem o Senhor Deus dos exércitos vai chamar pelo próprio nome, senão aquele que o serve em espírito e em verdade, senão aquele que tem comunhão com o Senhor, senão aquele que o adora, senão aquele a quem presta culto ao Deus vivo. Então, amados, e quando Deus fala que vai enviar o anjo dele,
Se não, para isso aqui, irmãos, para abrir caminhos, para ir adiante de nós, para nos livrar do adversário. Isso é promessa, amados. É para quem crê. Se você está em uma situação difícil, se a sua vida não está progredindo, se a sua história não está mudando, se na sua casa tem falta de pão, se na sua casa tem falta de água, se na sua casa a enfermidade tem entrado, se tudo está dando errado em sua volta, se as portas estão fechadas, é o momento de você começar a analisar esse texto. É o momento de você começar a analisar essa promessa. Essa promessa é para você que crê. Esta promessa é para você que tem fé em Deus. E é nesse contexto que eu quero entrar na sua história, na sua vida, na sua casa, na sua realidade. Eu quero te chamar a sua atenção. Me responde com sinceridade, a quem você tem servido? Amados, tem pessoas servindo ao tranca-rua. Amados, tem pessoas servindo ao Zé Pilintra. Amados, tem pessoas adorando ao Buda. Tem pessoas adorando a diversos deuses estranhos nos dias atuais. Tem pessoas se prostrando diante de estátua de madeira, de pau e de gesso. Mas a Bíblia nos alerta para não servir a Deus estranho. A Bíblia fala quando você servir ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, então o Senhor enviará o seu anjo adiante de ti. E este anjo vai abrir portas. Esse anjo vai abrir janelas, esse anjo vai abrir caminhos, esse anjo vai ser inimigo dos seus inimigos, esse anjo vai pelejar por você, esse anjo vai te proteger, é promessa. Quem crê, receba essa palavra, é uma palavra fiel, é uma palavra verdadeira, é uma palavra que te convida a entregar os seus caminhos ao Senhor. Eu não sei o seu problema, eu não sei a sua realidade, mas a palavra diz: servis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão. Olha, eu quero olhar para você nos seus olhos, eu quero que você escreva aí. Você já tem servido ao Senhor? Porque o Senhor está dizendo: eu vou abençoar o seu pão. Eu vou abençoar o alimento que você alimenta. Nesse alimento vai ter vida. Nesse alimento vai ter saúde. Nesse alimento você vai receber força. Você vai receber vigor. Ele vai restaurar a sua esperança, a sua força. Amados, Deus está dizendo: eu vou abençoar o seu alimento. Eu vou abençoar o seu pão. Amados, lá no livro de Provérbios, a palavra de Deus diz: a bênção do Senhor enriquece. Se Deus está abençoando o seu pão, se Deus está abençoando a sua água, e eu te digo, Deus está te enriquecendo de saúde, Deus está te enriquecendo de vigor. A bênção do Senhor enriquece. Ele está dizendo: se você me servir de todo o coração, se você me colocar em primeiro lugar na sua vida, eu vou te abençoar. E a Bíblia é clara: a bênção do Senhor enriquece. Amado, a bênção de Deus acrescenta riqueza. Quando Deus chamou Abraão, ele era herdeiro de 50% do patrimônio do seu pai. Seu pai era um dos homens mais ricos daquela terra, na cidade de Ur dos Caldeus. Mas a palavra de Deus vem dizendo que Abraão sai da sua casa, da casa do seu pai, e se torna um homem riquíssimo, possuidor de prata, possuidor de ouro, possuidor de gados, possuidor de ovelhas, possuidor de servos e servas, de escravos nascidos na sua casa, e que aquele homem ia crescendo na presença de Deus, e Deus foi o enriquecendo de uma forma extraordinária, porque Abraão tinha uma aliança com Deus.
que Deus era com ele, porque ele servia a Deus, ele prestava culto de adoração a Deus. Havia um júbilo de alegria no coração de Abraão, havia uma esperança no coração de Abraão, e essa esperança era o Deus de Israel, era o Senhor da vida dele. A palavra de Deus diz que certa feita o sobrinho de Abraão foi levado cativo com reis de Sodoma e Gomorra, e que Abraão separou ali homens nascidos na sua casa, homens ensinados na sua casa, homens ensinados na fé de Abraão. A palavra de Deus fala a respeito de 318 homens que era capaz de puxar a espada, e que Abraão ali vai atrás de libertar seu sobrinho Ló, que está cativo nas mãos do inimigo. Amados, quando se fala que aqueles homens eram nascidos na casa de Abraão, quer dizer, ele foram ensinados por Abraão, tinha a mesma fé de Abraão, tinha o mesmo espírito de Abraão, tinha a mesma mente de Abraão, tinha a mesma esperança de Abraão, adorava o mesmo Deus, servia o mesmo Deus e tinha a mesma bênção de Abraão, a mesma promessa de Abraão. Eu estou falando assim, porque eu quero saber qual é a bênção que você tem, qual é o Deus que você tem, qual é a fé que você tem e qual a promessa de Deus que você tem. É momento de decisão na sua vida, é momento de você escolher o que você quer. Amados, Deus, ele é único. Ele é o Deus possuidor dos céus e da terra. Ele é o Deus possuidor da prata e do ouro. É Ele que possui riqueza. É Ele que te enriquece. É Ele que te abençoa. É Ele que te protege. Amados, quando eu falo essas coisas, eu não estou dizendo que Deus enriquece a qualquer um. Eu estou dizendo que Deus possui a bênção. A bênção do Senhor enriquece. Provérbios 10, 22. E não empobrece, não acrescenta dor. Qual a sua situação? Você está numa situação de pobreza? Você está numa situação de miséria? Você está numa situação de doença? A bênção de Deus não acrescenta dor, amado. A bênção de Deus traz o alívio. A bênção de Deus traz refrigério. A bênção de Deus traz alegria. A bênção de Deus traz riqueza. A bênção de Deus traz saúde. Abençoarei o vosso pão e abençoarei a vossa água. Tirarei do meio de vós as enfermidades. Amados, a enfermidade, a doença, a praga, a peste, a fome, a espada, é para aquele que não reconhece Deus. Não estou dizendo que o povo de Deus não está sujeito a essas coisas, mas eu estou dizendo que aquele que se refugia em Deus tem segurança, que aquele que resolve determinar no seu coração adorar a Deus e fazer de Deus o seu refúgio, fazer de Deus a sua esperança, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele o fará. Salmo 37, 5. Entrega o seu caminho ao Senhor e o mais ele o fará. Quem é a sua esperança? Aonde você tem colocado a sua confiança, amado? Quantas vezes, amado, na nossa casa falta alimento? Quantas vezes na nossa casa falta a paz? Quantas vezes na nossa casa falta alegria? Quantas vezes na nossa casa falta comunhão e intimidade com Deus? Mas Deus está dizendo: vem prestar culto de adoração a mim. Vem prestar culto de adoração a mim. Vem prestar culto de adoração a mim. E me adore com todo o seu coração, com júbilo na sua alma e alegria, que eu quero mudar história de vida. Eu quero mudar o quadro, eu quero abençoar a sua água,
Eu quero abençoar o seu pão. E eu quero tirar as enfermidades do meio da sua casa. Eu quero mudar a sua história. Eu quero trazer vida e vida em abundância. Amados, a palavra de Deus é tremenda. Vamos lá. Vamos ler aqui o versículo de número 26. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei o número dos seus dias. Meu amigo, você às vezes até perdeu um filho tão novo, perdeu seu filho para droga, perdeu seu filho para prostituição, perdeu seu filho para cachaça, perdeu seu filho para os vícios, perdeu seu filho para uma vida de crime, para uma vida sem esperança. Mas Deus está dizendo: venha me prestar culto de adoração, entrega a sua vida a mim, venha para minha casa e eu abençoarei o seu pão, abençoarei a sua água, tirarei do meio de vós as enfermidades, enviarei o meu anjo adiante de ti, e ele te protegerá e te livrará de todos os seus inimigos. Meu amigo, eu te pergunto, não é muito melhor você fazer uma aliança com Deus? Não é muito melhor você adorar a Deus? Não é muito melhor você entregar a sua vida para Deus? Não é muito melhor servir a Deus e ter na sua casa alegria, abundância de bens, abundância de fartura e ter a bênção do Senhor? Este é o momento que eu quero que você entenda que Deus está com a mão estendida para segurar nas suas mãos. Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus. Te guio pela minha destra fiel da justiça, que te tomo pela tua mão direita. Ó, a mão dele estendida aí, amado. Ele quer te segurar pela mão direita de Deus. Ele quer te sustentar. Ele quer sustentar a sua causa e a sua esperança. É promessa de Deus para a sua vida. Se você crê, abraça essas promessas. Deixe o seu amém aí. Comenta essa pregação. Envia para alguém que está necessitando dessas promessas, de uma mudança verdadeiramente radical na sua existência. Amém? Eu agradeço a oportunidade e a paz do Senhor Jesus seja contigo, na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança e na sua cidade. Você é meu convidado para uma mudança de vida, para uma mudança de comportamento, de hábito e costume, para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Amém, irmão? A paz do Senhor Jesus.